Diga, Senhor Jesus, aqui estou para receber tudo aquilo que por direito é meu, por herança. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, me submeto a Ti, ao Teu Espírito, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nesse Espírito, vamos ouvir o ministério da palavra. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus cresça cada dia mais no seu coração. Amém? Podeis assentar. Eu gosto muito de falar da paz de Deus, porque a Bíblia diz que a paz de Deus é somente para os filhos de Deus. E a paz que o mundo dá não é a mesma paz que Deus nos dá. E eu quero que você imagine, né, o seu casamento, a sua própria vida, a sua própria família, né, que nós estamos falando sobre casais, sobre família bendita do Senhor. Imagine se nos nossos relacionamentos houvesse a plenitude da paz de Deus. O que aconteceria com os nossos relacionamentos? Pense nisso. Se a paz de Deus, que é algo que os filhos de Deus têm por direito, têm por herança, se essa paz ela é real dentro do meu coração, dentro do coração do meu cônjuge, né? E na medida em que essa paz vai crescendo dentro de uma relação conjugal, o que vai acontecer com essa relação? Você já parou para pensar? Porque aonde há paz, com certeza, nós vamos ter ausência, né, de guerras ou ausência de conflitos. E a nossa grande desafio como casal, como família, é como nós lidarmos com os conflitos que acontecem dentro da nossa casa. E eu gosto sempre de começar falando sobre a paz de Deus, porque foi algo assim que nós descobrimos ela não apenas a nível de mente e de conhecimento, mas a nível de prática. Onde tem paz, onde tem um ambiente de paz, toda aquela atmosfera, né, da casa, do casamento, da família, ela é transformada. Por mais que exista diferenças é diferente de conflitos. Quando existe uma relação onde está muito regada com conflitos, com certeza, é um fator fundamental, é a ausência da paz. Nós vamos talvez estar falando um pouquinho mais sobre isso. Então é com muita alegria que nós queremos repartir algo com vocês nesse final de semana, e nós temos a certeza de que aquilo que nós vamos compartilhar vai apenas talvez acionar alguns gatilhos dentro de vocês, de repente vai despertar, né, alguns interesses, vai despertar em vocês talvez algumas curiosidades, onde vocês vão poder ir para casa com alguns materiais e se dedicar um pouquinho mais profundamente para que realmente essa paz de Deus reine dentro da nossa casa. Essa paz seja algo que reine em primeiro lugar na minha vida, né, no meu casamento e também na minha família. Então, nós temos a consciência de que não vai haver uma transformação total em tudo, mas nós temos a certeza que algumas pedras preciosas que nós vamos repartir com vocês, vai realmente desafiar vocês a dar continuidade após esse encontro. Então, estamos muito felizes de estarmos aqui. E agora de manhã eu quero ministrar algo, e o que nós estamos ministrando, na verdade, ele é um resumo de 23 anos pastoreando uma igreja e 23 anos de casamento. Então, 23 anos, né, ministrando uma igreja onde você pega desde criança até idoso, você vê muitas situações, muitas famílias, você vê famílias que começaram bem, né, continuaram bem, mas não estão terminando bem. Você vê famílias que começaram mal, estavam indo mal e agora estão indo super bem. Então você começa a ter alguns diagnósticos, principalmente quando você é pastor de uma mesma igreja.
Aonde as ovelhas, você tem contato com elas, e principalmente o pastor, quando ele entra dentro, né, do meio do rebanho, e Provérbios fala que o pastor, ele tem uma função de entrar no meio do rebanho, abrir a lã dessa ovelha, para verificar o estado dessa ovelha. Porque só estar no meio de um rebanho e olhar apenas de uma maneira superficial, você não vai saber o estado dessa ovelha. Mas quando você adentra, você tem um entendimento que a saúde, né, de uma ovelha, ela é bem mais profunda, ela está muito mais, né, na profundeza do que na parte superficial. Você começa então a ter que conhecer melhor as pessoas. Você é forçado a conhecer melhor as ovelhas, porque você começa a entrar em contato com o real estado de cada uma delas. E sendo que cada uma delas são única, não existe nenhuma ovelha igual à outra. Então isso assim tem nos desafiado esses 23 anos. E até então nós não tínhamos, né, algumas experiências, até mesmo porque nós éramos novos, tanto no casamento como na família. Mas com esses 23 anos nós vamos tentar um pouquinho, trazer um resumo de como nós podermos analisar as nossas vidas de uma maneira mais profunda, não de uma maneira superficial. Porque olharmos apenas de uma maneira superficial, nós podemos nos enganar muito. Nós podemos olhar para uma circunstância e apenas pela aparência ou pela cor, né, da ovelha ou pela maneira como a aparência ela nos demonstra, nós podemos às vezes tirar conclusões equivocadas, conclusões que às vezes não são bem a verdade. E o nosso propósito aqui é poder trabalhar um pouquinho mais profundo. O nosso objetivo é abrir um pouquinho mais a lã, adentrar um pouquinho mais profundo, e ainda talvez, né, se o Espírito Santo colaborar, e além ainda um pouquinho mais, fazer um raio-x, poder ir lá para dentro, fazer uma ressonância magnética, que nem diz o outro, das nossas emoções, da nossa vida espiritual, e realmente a gente lidar com as verdades, e as verdades que nos libertam. Porque lidar com verdades, às vezes, na primeira instância, a gente tem um pouquinho de medo. Porque não é fácil, às vezes, você olhar para dentro de si. Não é fácil, às vezes, você ter um olhar um pouquinho mais profundo. Mas eu quero te dizer que é somente quando nós somos contagiados com o amor de Deus, que nos ajuda a lidar com as nossas verdades. São as próprias verdades que trazem libertação, trazem cura e trazem mudança e transformação para as nossas vidas. Amém? Então eu quero apenas fazer uma introdução, e eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4. Eu quero ler apenas o versículo 13 e o 23 e 24, dando a introdução, falando sobre família, falando sobre casamento e falando sobre nós como filhos. Estão tentando lá ver se conseguimos resolver os PowerPoints. Romanos 4, do 13, e aí eu quero ler o 23 e 24, diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas foi mediante a justiça que vem da fé. Eu quero ler de novo. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que eles iriam ser herdeiro do mundo, mas foi mediante a justiça que vem da fé. Queridos, existe uma bênção que Deus declarou, Deus revelou para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé. E não somente na nossa vida espiritual, mas também ele é uma inspiração para nós como família. E cada família, cada casal, cada um de nós, Deus tem uma promessa. E a promessa, ela é de uma maneira, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela é individual. E essa promessa de Deus, ela precisa se tornar real nas nossas vidas. Quando ela se torna real de uma maneira individualizada, muitos dos nossos problemas nós vamos conseguir resolver. Quando a promessa de Deus, né, e a maior dela é a bênção familiar, quando ela se torna real na minha vida,
Nós vamos então experimentar muito, 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 muito da paz de Deus, muito da alegria, muito das insatisfações nos nossos relacionamentos irão desaparecer, quando a bênção de Deus, ela se tornar real. E a Bíblia diz aqui então que Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. E se você estudar aqui, eu não vou ter tempo de poder adentrar, mas quem já é uma área para você estudar, tudo que eu falar assim, ó, estude, aí você põe um clique lá em casa, você dá continuidade. Então, se você estudar a respeito da promessa de Deus, que Deus fez para Abraão, queridos, Deus jurou em nome dele mesmo, de que ele iria cumprir a promessa, em favor de Abraão. E essa promessa é para mim e para você. É uma promessa que não depende, né, em primeiro lugar, da minha performance pessoal, o quanto eu sou capaz, na minha capacidade humana, de eu alcançar as coisas de Deus. Ela está exclusivamente ligada se eu consigo acionar a fé de Deus ou não. Ela está diretamente ligada, se eu tenho consciência daquilo que Deus já liberou, Deus já prometeu, Ele já fez uma aliança, e Ele prometeu para Ele mesmo, Ele tomou Ele mesmo como o penhor dessa promessa. E queridos, e isso é acionado pela fé, a Bíblia diz aqui, Abraão não alcançou essa promessa, cumprindo a lei. O pastor Harold falou um pouquinho ontem. A lei, ela tem um objetivo na nossa vida, mas não para alcançar as promessas. A lei, ela tem um objetivo de trazer limites para nos tomar consciência das questões morais, mas a lei ela não é o caminho pelo qual eu vou alcançar tudo que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. E aqui a Bíblia diz que então Deus prometeu para Abraão que ele ia ser herdeiro do mundo. O pastor Harry traz uma pregação quando ele fala de Abraão, que Deus deu para Abraão, né, os 3 P, posse, né, possessão, propriedades e pessoas. 3 P's, 3 promessas que se tornaram reais. E aqui então esse versículo já em Romanos, na revelação, Paulo então diz, ele diz, mas essa promessa vem mediante a justiça. E se der tempo, talvez à noite, amanhã de manhã, nós queremos falar um pouquinho sobre o poder da justiça. E essa justiça, quando nós acreditamos nela, tem promessas que vão se tornar reais, queridos, na nossa vida. Quando eu falo real, é palpável. Você vai poder testemunhar, você vai poder dizer, essa promessa é real para mim. Não é algo que eu estou desejando, não é algo que faz 20 anos que eu estou pedindo, faz 20, 30 anos que eu estou na expectativa de que se torne real. Não, eu estou falando de coisas reais, onde você vai poder ter um testemunho, onde você vai ter algo palpável e você vai poder dizer, Deus fez isso, isso já é real na minha vida. Continuando ainda o versículo 23 e 24 diz assim, as palavras, né, de Abraão lhe foram creditadas, não foram escritas apenas para eles, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Esse texto aqui em Romanos, Abraão está falando a respeito, Paulo está falando a respeito de Abraão, mas atinge a nós como famílias, nós estamos aqui. O nosso alvo, queridos, é nós nos tornarmos famílias benditas, mas esse alvo não pode ser futuro, esse alvo tem que ser presente. Esse alvo tem que ser algo presente, tem que ser uma realidade hoje. Se ela não é uma realidade hoje, muitas vezes eu fico a gente chama, numa miragem espiritual, às vezes numa fantasia espiritual, a gente fica almejando isso para o futuro. Não, o futuro, amanhã já é o futuro, ele tem que ser progressivo, mas ele só é progressivo a partir do momento que a promessa da bênção de Deus, ela é real hoje. Hoje ela tem que ser real em mim, e na medida em que eu vou me relacionando com a justiça de Deus, eu vou me relacionando com a fé de Deus, essa bênção de hoje, ela é progressiva. E como eu volto a falar, lidando com famílias, a gente começa a ver perfis, e eu me incluo no meio disso, eu não quero me excluir. Porque a partir do momento que eu e o pastor Harry, nós começamos a nos incluir em algumas questões, nós começamos a rever muitos princípios, começamos a rever alguns fundamentos, e um deles é a respeito disso.
A Bíblia diz que Deus prometeu para nós hoje, que nós seríamos famílias benditas. E se eu não vivo hoje, não adianta eu ficar esperando para lá. Se o meu hoje não é real, eu quero te dar uma dica para você estudar. Tem algo que você está amarrado no seu passado, que não está permitindo você viver o teu presente, correndo livremente para o teu futuro. O meu presente precisa ser, eu quero bater nessa tecla, é hoje. Eu não sei se eu vou viver amanhã. Eu não sei quantos dias de vida eu tenho. Se eu ficar esperando apenas para amanhã, é muito frustrante. Eu preciso ter hoje. E se eu não tenho hoje, com certeza você vai precisar abrir a sua própria lã e poder verificar como está o teu ciclo em relação ao seu passado, se isso está fechado. O passado, eu sempre falo assim, que ele precisa ser tratado, os ciclos precisam ser fechados, e o passado ele tem que ser um canal de liberdade, onde eu percorro a ele com liberdade, e o passado não mais me prende, porque eu vivo bem o presente, e o presente ele faz com que eu livremente caminhe para o futuro. Quando se estuda a respeito de maturidade, você vai ver muito essa questão, e nós vamos estar falando um pouquinho mais. Um texto a mais que eu quero ler em Gênesis 12, 13, ainda falando, né, de Abraão. Não sei se deu certo já lá os PowerPoints. Deu? Se você puder, não deu? Ok. Gênesis 12, 13 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós vamos até abranger um pouquinho mais. A promessa de Deus é tão grandiosa que não é somente para nós que estamos às vezes dentro de uma igreja evangélica. A bênção de Deus é para todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam que Deus tem algo para o ser humano, Deus tem algo para a família, Deus tem algo para o casamento, Deus tem algo para os filhos. E a Bíblia diz que em Abraão todas as famílias seriam benditas. E benditas quer dizer bênção, abençoado. Querido, você ter a bênção de Deus carregando com você, vamos dizer, é a maior alegria que um ser humano pode experimentar. E esse é o alvo. E eu quero nessa manhã, então, como base, falando sobre família, falando sobre essa bênção, né, eu quero falar um pouquinho a respeito, então, de família. E falar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado a nós, que às vezes nós não conseguimos detectar. Por que às vezes isso não se torna real nas nossas vidas? Eu sempre falo que a grande questão não é eu saber. Porque nós temos muito saber. E mais ainda esses últimos 25 anos com a internet. Tudo o que você quer saber, você tem acesso. O nosso problema não é o saber. Quantos aqui não sabiam que Deus tem uma bênção para a sua família? Todos sabem. Todos sabem. Então a questão não é o saber. A grande questão é, o que desse saber, ele é real na minha vida? O que desse saber, ao eu sair desse espaço físico e eu vou para a minha realidade de vida, o que desse saber, ele é real? Eu posso compartilhar. E eu me alegro porque eu vejo Deus de uma maneira evidenciada no meu casamento, evidenciada na minha individualidade, evidenciada dentro da minha família. E eu sempre falo, tem uma frase que eu comecei a mudar, eu fui ensinada com uma frase dizendo assim: você consegue dar até mesmo aquilo que você não tem, pela fé. E essa frase me fez muito mal para a minha vida, até que um dia eu cheguei a uma conclusão. E por experimentar, não por saber, nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos.
Nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Nós não conseguimos dar. Se eu não tiver um pão na minha mão, eu não vou conseguir alimentar alguém. Se eu não tiver um recurso, eu não vou conseguir dar isso a alguém. Se eu não tenho a paz de Deus, eu não vou conseguir dar isso. Se eu não tenho a alegria do Senhor em mim, eu não vou conseguir dar. Eu só dou aquilo que eu tenho. E isso é a verdade, essa é a realidade, que nós vamos precisar olhar para dentro de nós, um pouquinho além da nossa lã, um pouquinho além, né, do nosso couro de ovelha, e talvez pedir ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que diante do Espírito Santo, diante de Deus, todas as coisas lhe são patentes, Deus conhece todas as coisas, não existe nada que esteja em oculto diante de Deus. O que está em oculto é diante de nós. E o Espírito Santo, a Bíblia diz, né, em João, capítulo 16, a Bíblia diz assim, que quando Jesus subiu ao céu, ele reúne os discípulos, ele diz, olha, eu preciso subir aos céus, porque eu vou completar a grande obra, concluir a minha obra, que é eu me assentar do lado do meu Pai, de uma maneira glorificada, porque eu preciso completar a obra, tanto da morte como da ressurreição. Mas Jesus diz, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu quero que vocês saibam, eu vou enviar o Espírito Santo, e esse Espírito que eu vou enviar, ele vai habitar dentro de vocês, e ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Se você puder pôr para mim o PowerPoint lá sobre maturidade de família, que é uma balança, puder colocar lá para mim. E depois os 5 tipos de família, são os 2 PowerPoints que eu vou usar. Sabe o que significa eu entender que o Espírito Santo é o Espírito da verdade? Muito bem. Sabe o que significa isso? Só nisso daqui nós poderíamos abrir um leque, é algo para você estudar em casa. Só você descobrir que quem habita dentro de você é o Espírito da verdade. Isso quer nos dar a entender que também existe um outro Espírito. Se existe o Espírito da verdade, qual é o outro Espírito que tenta governar as nossas vidas? O Espírito da mentira. Eu lembro quando eu estava grávida do Andrew, e a primeira vez que eu vim para cá, eu estava grávida dele. E enquanto ele estava sendo gestado no meu ventre, eu lembro um dia eu fui fazer a minha caminhada. E na minha caminhada, eu orando por ele, eu digo, Deus, o que você tem para ele? E o Senhor me disse bem claramente, dizendo, ele vai ser um profeta. Só que um profeta, na época eu não entendi essas verdades que eu estou compartilhando com você. E naquele dia o Espírito Santo diz assim, mas ele vai ser um profeta com uma voz, com nível de discernimento, com o Espírito da verdade. E eu dizia, ok, Senhor, mas como que eu faço isso como mãe? E ele me disse, ensine ele a verdade, porque se ele souber bem a verdade, quando a mentira se aproximar, ele vai saber nitidamente discernir entre a verdade e a mentira. E já nessa época Deus me fez lembrar que quando os banqueiros, né, eles são treinados, pessoas que mexem com cédulas, principalmente de vários países em si, eles são treinados, né, com a ponta dos dedos, eles são treinados a manusear, não as células falsas, eles são treinados a manusear as células verdadeiras, as originais, e há uma sensibilidade nos dedos, por quê? Porque quando eles passarem o dedo e ainda mais o código que eles precisam ver e eles percebem, eles conseguem discernir entre o verdadeiro e o falso. Então a primeira coisa que eu quero nessa manhã ressaltar a você, queridos, o Espírito Santo da verdade está dentro de nós e nós precisamos ter um relacionamento com esse Espírito da verdade, porque hoje o Espírito da mentira, a maneira que ele tem